tocar com você, torcedor e torcedora do Fortaleza, sobre o Bruninho. E se ele poderia ser um jogador interessante para o Fortaleza para este ano aí de 2024 que promete, né? Promete mais um ano aí de enormes desafios para o Lion, né? Mais um ano que eu acho que não pode ser pensado apenas como um ano de permanência, né? Não acho, sinceramente, que ao final da temporada deve-se haver uma grande comemoração pelo... ficamos 7 anos aí na Série A. Isso tem que ficar no passado uma hora, né? Tem que começar a pensar um pouco mais, né? Pensar em alguma coisa um pouco mais à frente, né? Acho que deve. E também esse tipo de pensamento, de valorização excessiva de algo que em alguns aspectos é muito básico, né? Para um clube que é estruturado, que tem um projeto interessante, mostra também o outro lado aí né, do projeto. Um lado muito reduzido do projeto também, que se contenta com pouco, na minha opinião. Então, uma hora tem que parar de se comemorar tanto isso daí. Beleza, 6 anos, tá beleza. Agora chega desse tipo de comemoração, né? A partir do final da temporada, acho que a comemoração tem que ser em torno de outros ganhos, né? Ganhos bem mais importantes, né? Vamos lá. De repente também, gente, se não tiver ganho importante, aí vai ter sim, vai ter motivo para comemorar o 7º ano, né? Porque isso também, a gente precisa pensar, né? Isso também é muito utilizado de uma maneira muito prática, né? Para trabalhar as emoções dos torcedores, né? Vocês sabem perfeitamente a minha relação com o Fortaleza, com os dirigentes do Fortaleza, minha admiração ao trabalho deles, né? O meu apreço. A meu ver, os melhores dirigentes hoje do futebol brasileiro estão no Fortaleza, mas eu não vou deixar de criticar quando eu achar que que devo, né? E acho que é muito importante também visar coisas mais relevantes, porque o Fortaleza pode, tem condição, mostrou que pode e deve conseguir coisas mais relevantes. E sem o medo de fracassar também nisso daí, né? Tá tudo bem, não tem nenhum problema não, né? Se não der muito certo, né? Vamos lá. Bruninho, antes de falar do Bruninho, só lembrar que o Sacha renovou até o final de 2024, né? E é que você pode falar, não, Jorge, é um jogador útil, ou seja, no máximo útil quando tá muito bem, né? Quando não tá muito bem, ele deixa de ser jogador útil e vira o que você sabe perfeitamente no que ele se transforma, né? Agora, o fato, gente, é muito mais relevante em torno dessa renovação do Sacha, é que ele fica ali, né? E aí ele não chama tanto a atenção para a disposição do clube, né? E a iniciativa do clube de buscar um outro volante no mercado. Exceto se o Caio Alexandre sair, né? Então, a busca de um outro volante no mercado, ela fica muito menos importante porque você tem o Sacha ali, né? E eu acho, sinceramente, que é um equívoco. Não é jogador, na minha opinião, pro Fortaleza. Eu posso estar errado aí, aceito aí a opinião de vocês, porque pra mim não é jogador pro Fortaleza. Não é. Acho que é um jogador que marca mal. Entende? Já é a minha visão contra de todo mundo. Marca mal, exceto quando ele está muito bem, né? E se torna um jogador útil. A inovação do Pedro Rocha era um jogador, veja, estava muito mal antes da lesão, né? Já estava mostrando que não entregava. Contudo, gente, a gente não sabe como é que o jogador volta dessa lesão. Ele pode ter amadurecido, né, bastante aí nesse processo, né? De repente ele melhora. Pedro Rocha é um jogador que, de repente, ali, um certo amadurecimento. Aí eu não estou falando, por exemplo, de o cara que vai pra balada, não vai pra balada, o cara que arruma confusão, não arruma confusão. Estou falando de amadurecimento mesmo em relação ao campo, né? A disposição que o cara vai entregar dentro de campo, a iniciativa do jogador de tentar aperfeiçoar algo que não está muito bom. Tudo isso pode acontecer quando o jogador ele sofre um tipo de lesão que o deixa muito fora dos gramados, né? Ali por um longo período, né? Então, de repente, pode ser interessante. Eu acho que esse tipo de aposta aí é válida, né? Do Sacha, eu acho que não. Fortaleza tá aí negociando com jogadores que deveriam sair. Romarinho, né? Que tá aí no Atlético Goianiense, outros jogadores, mas muito pouco, né? Essa movimentação aí é muito reduzida até o momento. Mas aí surge o nome do Bruninho. Outro detalhe, né? Fortaleza precisa efetivamente fazer contratações, né? Precisa, porque a janela já está em pleno vapor aí, né? Fazer contratações. Entende? Jogador como o Bruninho é um jogador em disputa, de certa maneira, né? Quanto mais demorar, a disputa vai aumentar. Assim como também do próprio Barbosa, Alexandre Barbosa e outros jogadores aí. Olá, eu já não tem mais problema com o Transferban, né, que impediu o anúncio ali e o uso do jogador. Não é que o Fortaleza não pudesse contratar. O Fortaleza não podia, na verdade, né, utilizar o jogador. Agora pode, então tá tudo mais tranquilo aí. Sobre o Bruninho. O Bruninho é um jogador novo ainda, 23 anos de idade. Jogador da canteira do Galo, né? Nos lembra do Caleb, né, que é um jogador que também veio da canteira do Galo, não foi muito bem utilizado lá, não foi muito valorizado na cidade do Galo. Há um problema com aquele clube, né? Há um problema com o Galo na Massa, né? Parece que não valoriza os seus jogadores. Vejam só, a gente tem visto um trabalho interessante na categoria de base do Galão da Massa, né? Tá fazendo um trabalho legal, tá se tornando aí pouco a pouco uma boa
base, uma das melhores aqui no futebol brasileiro. Josa, já é melhor? Tá longe disso ainda, mas é uma boa categoria de base aí. A gente tem hoje do Palmeiras, que tá muito boa, né? Do Fluminense, né, que historicamente é das melhores, né? Mas o do Galo tá melhorando demais, né? Tem do São Paulo, tem, enfim, do Corinthians aqui, é muito mal organizada, mas que tem sempre bons resultados, embora os jogadores não sejam bem utilizados. O Flamengo tem melhorado muito também, né? E outros clubes aí. Veja só, no Galo, tá pintando bons jogadores. O que eles fazem com esses jogadores jovens? Como esses jogadores não são valorizados ali na cidade do Galo, em alguns casos, alguns desses jogadores são emprestados. Tá correto, porque você empresta o jogador até para testar, né, a capacidade do atleta de lidar com os desafios e mostrar que de fato tem condição de voltar para o time, né? Aí o jogador vai lá e detona na temporada. Aí qual era o correto? É incorporar o jogador. O que tá fazendo o Galo? Quer negociar o Bruninho. Pelo amor de Deus, gente. Né? Agora, isso é um problema do Galo, que vale outro vídeo. A questão é, Fortaleza pode ir atrás do Bruninho? Na minha opinião, deve. Deve ir atrás do Bruninho. Por que, Josa? Deixa eu explicar isso pra vocês. Antes, contudo, chamar sua atenção aqui para o fato de que este vídeo tem o patrocínio da OneXBet, gente. Olha, hoje, daqui a pouco, tem um jogão, hein? Semifinal do Mundial de Clubes entre Al-Ahly e Fluminense. Você que não é cadastrado no OneXBet, corre lá, se cadastra, coloca o código promocional OneXJosa, que você vai ter um bônus de R$ 1.568 para este jogo. R$ 1.568 para você apostar nesse jogo. Um bônus. Josa, eu quero apostar nesse jogo, você vai ter esse bônus aí. A OneXBet ainda não me notificou, se você que já é cadastrado, também vai ter esse bônus se você, por exemplo, apostar nesse jogo. Dá uma corrida lá e dá uma olhada se você já é cadastrado, mas se você é cadastrado lá e não usa o meu link aqui, então não vai adiantar. Tem que usar o link não, o código promocional OneXJosa, né? Então, eu sou cadastrado e tal, descadastra, meu irmão, e cadastra de novo usando o código promocional OneXJosa, né? Não fica dando moral pra quem não merece não, dá uma força aqui pro canal. Você se cadastrar lá hoje na OneXBet, né, antes desse jogo, e jogar nessa partida, você vai ter um bônus de R$ 1.568. Legal, né? E olha, pra mim, no mínimo, 2 gols. Tranquilo. Por quê? Porque eu vejo que as duas equipes podem marcar. É um jogo que o Fluminense pode perder, tá? O Fluminense pode ser eliminado. Aqueles que, né, querem bancar uma próxima doidona, colocar a classificação do Ali, eu não acho absurdo não, tá? Colocar os dois marcam também não é absurdo não, é muito possível. Como eu gosto muito da aposta segura, eu iria de no mínimo 2 gols. Que aí se os dois marcam, pelo menos vai ter no mínimo 2 gols, né? É isso. E se nenhum marca e o outro time fala e faz 2 gols? Então, ambas marcam nesse jogo aí. Não, o XBet que é uma gigante do mundo das apostas que entrega muita seriedade, né, gente? Trata você de fato como consumidor. Dessa força lá, vou deixar o link na descrição do vídeo e também no comentário fixado, tá bom? A nossa página aí para você chegar, o nosso link para você chegar na nossa página de membros, também vou deixar aqui na descrição desse vídeo aqui, no comentário fixado, no caso, para você, caso queira se tornar membro do canal José Novaes, lembrando que a faixa menor de apoio é de R$ 4,99. Grato pela gentileza. Sigamos então. Bruninho, um jogador muito interessante. Teve uma grande temporada de 2023. É um jogador que antes disso estava se testando por aí e tal, ia que não ia tal. Teve no Bugre uma grande temporada. Quando ele ia e não ia, ele tinha altos e tinha baixos, né? A gente via ali um jogador que estava com dificuldade, até porque foi muito maltratado, digamos assim, desde que ele sobe ali da base do Galo, né? O Bruninho, ele foi muito utilizado pelo Guarani. Marcou gols, entregou assistência para gols, né? E, na minha opinião, fez uma temporada muito acima da média. A temporada dele legitima, sim, a contratação dele por Fortaleza, assim como legitimaria também a própria permanência dele no Atlético Mineiro, né? O Bruninho é um jogador desses que vai chegar para Fortaleza barato, sem um custo muito alto, um jogador com perfil baixo ainda, que pode render muito, um jogador que chega ao PC com muita fome de bola, com muita fome de glória, querendo demonstrar para o mundo que o desprezou, né, que ele de fato é um jogador interessante, e ele é. É um jogador com custo baixo, como eu disse, que entregou muito para aquilo que o Bugrão investiu nele na temporada, que já terminou a temporada passada, né? E como é o Bruninho tecnicamente, o que ele faz dentro de campo? Vamos lá. O Bruninho é um jogador destro, né, jogador que chuta muito bem com o pé direito, mas também que consegue finalizar com o pé esquerdo. A bola que entrou no pé esquerdo, se não tiver muito tempo para trocar o pé, ele chuta com o esquerdo mesmo, né? Não é todo jogador que faz isso, às vezes o jogador se perde justamente por causa disso. Contudo, mesmo assim, é um jogador que precisa melhorar a sua finalização. Como ele chega muito, né? Então ele acaba fazendo gols, até um número interessante de gols. Contudo, ele ainda perde muitos gols. Por quê? Porque é um jogador que tem ainda uma necessidade de melhorar a sua finalização. A meu ver,
vai melhorar. Por quê? Porque ele sinaliza que vai melhorar. Porque já melhorou em relação ao que era há um ano atrás, por exemplo, né? Agora, o que mais é interessante no Bruninho é que ele é um jogador muito arrojado, um jogador que quando chega perto da área, ele não tem medo de entrar na área, né? E quando ele sai ali daquela proximidade ali do balão do meio de campo com a bola, ele conduz muito e em velocidade, tá? Jogador de drible longo, né, que consegue driblar em velocidade, mas com drible longo, né? Um jogador que, assim, é focado em, né, olhar para o arco adversário e correr em direção ao arco, ainda que muitas vezes ele faça esse facão, essa diagonal, para buscar o centro ali do campo, né? Um jogador que é um ponta esquerda e o Fortaleza precisa de jogador para o setor esquerdo, né? Precisa contratar jogador, já tem jogador para o setor direito, né? Então acho que precisa muito de um jogador para o setor esquerdo e esse jogador ele chegaria para ocupar aquele setor ali, né? Então chegaria para atuar ali na posição em que o Guilherme tem atuado e que o Machuca até o momento não disse para o que veio, né? Então o Fortaleza precisa de um bom jogador naquele setor. O Bruninho, gente, ele me lembra em alguns aspectos o David, né? Naquela questão da força física. Só que o Bruninho, ele é mais arrojado, ele entra na área com muito mais veemência, né? E quando ele tem essa jogada de penetrar na área em velocidade, sai de baixo, porque o cara, ele... E aí é chute mesmo, forte, no canto, em cima do goleiro, em qualquer lugar, mas é um cara que busca a finalização. Essa coragem, essa ousadia, esse arrojo do Bruninho é o que mais chama a atenção. Além dessa força física, né? De um jogador que quando entra na área é muito difícil para marcar. Parece que ele acaba dobrando ali o peso do seu corpo, o tamanho também, a altura enfim, que ele tem. Chega muito empoderado ali nessa pisada aí na área, quando ele sai de fora da área, penetrando ali em velocidade dentro da área. Então é um jogador, nesse sentido, bem interessante, que ainda pode e deve evoluir muito na carreira, a meu ver. A gente olha o Bruninho jogando e percebe que ainda tem que melhorar alguma coisa, a se acalmar em alguns momentos, deixar de ser um tanto quanto afobado em outros, não é muito, tá, gente? Mas é algo em que também ele precisa melhorar. Agora, o custo-benefício dele legitima a contratação dele para o Fortaleza e mostra que ele pode ser, sim, um belo jogador para o Fortaleza. É um jogador que também pode ser colocado pelo corredor central, né? É um jogador que pode ser colocado também no setor direito e aí vai para o fundo do campo mesmo, tá? Vai, aprofunda, gera profundidade, entrega profundidade para a equipe. Então o Bruninho é um jogador aí que tem essa polivalência, pode ser utilizado nas três posições ali, né? Corredor central, corredor lateral ofensivo direito ou esquerdo, né? Então acho que nesse sentido aí ele pode ser um jogador muito útil para o Vojvoda. Numa situação de extrema, pode ser colocado ali na direita, ou no corredor central. Agora é sobretudo um jogador para atuar pela ponta esquerda. O jogador Bruninho, que certamente não vai ficar no Galo, já há um entendimento de que ele não deve ficar no clube, e acho que Fortaleza pode ser um destino muito interessante para ele jogar bola em 2024 e para ter uma grande temporada. Pela maneira como Fortaleza joga, jogadores como Bruninho, seria a mesma coisa do Bruno Rodrigues, do Cruzeiro, né? Lá no Bahia, fiz até um vídeo em relação a isso, né? São jogadores que têm todas as características para se encaixar no tipo de jogo, no caso do Bruno Rodrigues lá do Bahia e do Bruninho do Fortaleza. O Fortaleza tem feito esse jogo aí reativo para sair no contragolpe. O Bruninho é melhor do que, por exemplo, o Guilherme nessa condução de bola pelo corredor lateral ali esquerdo, né? Ele conduz melhor, ele é muito mais arrojado, ele tem um drible mais... não é que, assim... Não é que o drible dele é parecido, é bem melhor, né? Apesar de que ele não seja propriamente um driblador, é um cara que é muito forte. Você pensa um cara que dribla, mas um cara forte e veloz, né? Então, o drible dele é jogar a bola na frente e ninguém pega ele se apresenta para pegar essa bola e continuar chegando com ela até a área. Então, é um jogador interessantíssimo nesse sentido aí, e até em virtude de ser um jogador de perfil baixo, o Fortaleza pode não ter tanto trabalho, assim, tanta dificuldade de contratar. A meu ver, tem que correr para buscar esse jogador, porque ele pode ser, sim, um belo reforço para o Fortaleza para a temporada de 2024, tá bom, gente? É isso.